Olá, Stalkers, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse caso. Eu sou Christopher Matos, do canal Stalker Criminal, e hoje eu vou trazer um caso diferente para vocês. Quantos de vocês já pensaram na parte oculta da vida? Esse caso ele é real e aconteceu de verdade. O caso conta a vida de uma adolescente que, na busca de ter atenção, acabou apelando para as artes ocultas do mundo sombrio. Na busca de ser o centro das atenções, ela fez um pacto e teve uma consequência. Hoje, aos seus 65 anos, ela me contou como que foi e te falo que me arrepiou o que ela contou. E você, acredita no oculto da vida? Mas antes da gente continuar o nosso caso, gostaria de salientar para vocês que o YouTube não está notificando novos vídeos que eu estou postando e ele está limitando os meus casos, o que faz com que os meus vídeos não cheguem até onde deveria chegar. Então eu peço a gentileza que você se inscreva para me ajudar a mostrar para a plataforma que o meu conteúdo é bom e que vocês estão gostando. E já que você se inscreveu, ative o sininho e verifique se está ativado, para ficar por dentro dos novos casos que saem aqui. Curta e comente com o devido respeito e não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Vai ser bom ter vocês por lá também. Convite e aviso feito, senta e escuta esse caso. Gente, esse caso eu não coloquei o nome da pessoa por completo porque ela me pediu para que não falasse quem ela é, o nome completo, o lugar onde realmente mora certinho. Eu vou dar localizações e nomes, mas para proteger ela, eu vou falar só o primeiro nome e o lugar onde ela mora, para poder vocês entenderem de como eu estou falando. Hoje eu vou contar uma história para vocês e o nome da pessoa é Antônia. Ela mora em Salvador e hoje tem 65 anos. E eu vou contar algo que aconteceu quando ela era adolescente. Ela nunca soube quem era a mãe dela biológica, porque o pai dela teve muitas amantes durante toda a vida dele. Até que um dia uma das mulheres com quem ele ficou bateu na porta da casa em que ele morava e deixou a bebê na porta e logo depois foi embora. A esposa dele aceitou sem pensar duas vezes, até porque ela sempre quis ter filho, mas nunca pôde. Todos diziam que desde que descobriu a traição do pai, a mãe não foi mais a mesma. E por isso ela sentia muita pena da mãe adotiva e às vezes chegava a sentir culpa de ter nascido. O seu pai trabalhava muito, então nunca ficava em casa. Ela ficava sozinha com a mãe. E não é que ela fosse ruim, ela simplesmente era muito rígida. A mãe era muito católica, mas o problema era que ela tinha uma mente muito fechada. Por isso não deixava a Antônia ter nenhum amigo, porque achava que ele ia distrair ela da escola e da palavra de Deus. Até nas roupas ela não deixava a Antônia usar algo mais moderno, porque ela falava ser indecente, obrigando ela a usar algo totalmente recatado. E isso fez com que todos na escola isolassem ela. No recreio, todos riam dela e até quando ela passava nos corredores, ela era apelidada como a estranha. E isso magoou ela demais. Todos nós já passamos por essa idade e a gente sabe como que é difícil lidar com o julgamento dos outros. A sorte que ela tinha uma amiga, a Josefa, e ela era sua melhor e a única amiga de verdade. A Josefa ela era bem legal e as duas riam de tudo. Ela nunca parou para julgar a amiga. Com ela, conseguia esquecer a prisão que vivia em casa. Cansava de pedir para a mãe para deixar ela ir na casa da Josefa, mas ela sempre negava. Isso acabou fazendo com que ela se tornasse um pouco mais rebelde, porque praticamente morava numa prisão. Então ela sempre inventava que tinha trabalho escolar para poder sair e ir na casa da Josefa. Ela ficava admirando a relação que ela tinha com a senhora Ângela, que era mãe da Josefa, porque a mãe dela deixava ela livre para fazer as suas próprias escolhas. Claro que sempre dentro do limite possível. E assim seguia a vida, né? Na sala de aula dela tinha um menino que ela gostava muito, chamado Juliano. Mas ele obviamente nunca deu bola para ela.
Ele ficava rodeado sempre das meninas, e ele era um dos rapazes mais queridos e desejados da escola. A amiga Josefa chegou até a brincar: você tá apaixonada mesmo, né? Enquanto ela olhava pro Juliano. A Antônia deu uma risada sem graça e balançou a cabeça que sim, né? Você vai ter tua chance de ficar com ele no sábado, disse a amiga para ela. A Josefa falou que no sábado teria um baile na escola e ela quase pulou da cadeira porque finalmente podia ir numa festa. E a mãe da Antônia passou a tomar remédio para dormir quando ela descobriu a traição do pai e nunca mais foi a mesma. A festa ia começar às 21 horas, então ela esperou a hora da mãe dela tomar o remédio e deitar para dormir para poder sair de fininho. Antes de ir para o baile, ela passou na casa da Josefa, então ela emprestou uma roupa e maquiou a Antônia. A amiga disse: você vai arrasar, amiga. E o coração da Antônia batia rápido de tanta emoção e ela se sentia que nem uma protagonista de um daqueles filmes, onde a garota que sofre o ano todo consegue dar a volta por cima conquistando tudo que ela quer. Então elas foram para a escola e já de longe já dava para ouvir o toque da música. Ela estava bem animada porque ela estava prestes a vivenciar algo totalmente diferente. Então elas entraram no salão e o salão estava bem cheio e finalmente o Juliano ia olhar para ela. Mas logo ela se deu conta que não estava em um filme, porque aquela era a sua vida e nada ia mudar. Uma roupa, uma maquiagem, nada. Os adolescentes que estavam naquela festa, que já vinham apelidando ela como a estranha, enquanto ela andava, podia escutar alguém dando risada e falando: olha lá, a estranha se arrumou, nem maquiagem dá jeito nela. E todo mundo riu. Alguém falou: sua mãe abriu a gaiola? Como se isso não bastasse, o Juliano nem sequer olhou para ela. A coitada ficou arrasada, então ela voltou para casa chorando. Ela pensava: que merda de vida, eu vou ficar sozinha mesmo, sou feia para ele. Então ela acabou dormindo. Logo de manhã cedo, a mãe dela bateu na porta do quarto chamando ela para ela levantar para poder ir para a igreja, porque era domingo. Então ela se levantou e foi com a mãe. Assim que terminou a missa, ela viu a Josefa na porta da igreja e foi até ela enquanto sua mãe falava com o padre. A Josefa disse que precisava contar uma coisa muito importante que ia ajudar a amiga. Disse que ficou sabendo que no município vizinho, mas de repente foram interrompidas pela mãe da Antônia, que pegou ela pelo braço e saiu puxando, dizendo que para elas irem para casa. Naquela época não tinha celular, então ela e todo mundo ficou contando os minutos para o dia passar, para ser segunda-feira logo, para elas se verem e matar a curiosidade dela. Ela mal conseguiu dormir de tanta ansiedade. No dia seguinte ela nem tomou café e foi para a escola, porque queria muito saber o que ela tinha para falar. Ao chegar na escola, a Josefa já estava lá. Então elas foram para um canto onde sempre elas ficavam e conversaram em paz, sem serem interrompidas. Então a Josefa perguntou: você quer mesmo ficar com o Juliano? Ela respondeu: é claro, é tudo que eu mais quero, né? Ela disse: então tá bom. Eu ouvi uma amiga da minha prima falar que em Camaçari tem uma mulher que faz qualquer um se apaixonar por qualquer um, que ela já foi lá. Eu ouvi tudo. Ela contando para minha prima Maria, ela falou como que a Maria chegava até a casa e que o nome da mulher é Madame Rita. E aí, vamos? Ela ficou meio incrédula, mas muito curiosa. Então decidiram ir no dia seguinte. A Antônia falou para a mãe que ia estudar com a amiga e assim marcaram e foram. A Antônia foi com muito medo, mas a curiosidade era maior que o medo. Engraçado, é nessas horas que eu fico rindo, porque a pessoa é curiosa, não acredita, fica com medo e vai mesmo assim. Se não acredita, por que fica com medo, não é? Camaçari fica uns 40 minutos ao norte de Salvador. O coração dela quase explodia em um misto de ansiedade, curiosidade e medo. Chegando na casa, foram atendidas e a mulher sem enrolação já perguntou o que elas queriam. A Antônia falou e ela disse que para isso ela tinha que ter muita certeza. E ela falou que tinha e que queria o Juliano para ela. Então a madame disse que precisava de uma coisa que fosse dela e uma dele. E vai custar tanto para fazer. E ela perguntou de novo: você tem certeza? Eu vou mexer com forças ocultas. Eles não brincam e você tem que estar ciente que também não pode brincar com eles.
A Antônia disse que era isso que ia querer, e disse que assim que conseguisse alguma coisa dele, voltaria para fazer o trabalho. Quando foram embora, a Josefa comentou que era caro e riu. Já a Antônia disse que o dinheiro ela tinha, porque sempre ganhava o dinheiro do pai e guardava. A mãe dela não tinha ideia que ele dava dinheiro para ela, só que o que ela levaria do Juliano. A Josefa falou para não se preocupar, que elas iam dar um jeito. Olha como que as coisas funcionam. No caminho até em casa, alguma coisa dizia para não mexer com isso. Sabe aquela voz que fica na tua cabeça falando para não fazer? Pois é. No dia seguinte foram para a escola e ficaram pensando no que pegariam. A Josefa falou: calma, amiga, o mais difícil a gente já conseguiu, que é a Madame Rita. Agora é só esperar que vai dar tudo certo. Ela ficou feliz com o apoio da Josefa. Se passaram alguns dias até que o Juliano foi para a aula de boné e na aula de educação física deixou o boné na sala. Estava ali a oportunidade. Não pensaram duas vezes e pegaram o boné dele. Ela escondeu no banheiro porque ficou com medo da professora revistar as malas. Depois da aula, ele voltou e disse que alguém tinha roubado seu boné e a professora disse que ela não podia fazer nada. A Antônia ficou aliviada e a Josefa só olhou como quem diz: você conseguiu. No dia seguinte, faltaram a aula e foram na Madame Rita. Ela entregou as coisas e o dinheiro. E mais uma vez a bruxa sem arrependimentos, menina. Isso fez ela ter um pouco de medo. Logo em seguida, ela deu um papel com uma oração para Antônia, que só mais tarde descobriria ser uma oração de São Cipriano, que era uma oração bem forte. Ela disse: faça essa oração todas as noites durante 14 semanas, sem falhar, sem quebrar o ciclo, senão vai ter consequências. Assim teu feitiço sempre vai ficar forte. Ela disse que tudo bem. A madame olhou e disse: assim que eu fizer hoje à noite, quando você rezar e você for atendida, você vai ouvir nessa madrugada um galo cantar, logo depois um cachorro vai latir e em seguida você vai ouvir uma criança chorar. E assim você vai saber que o teu feitiço funcionou. Se isso acontecer, se prepara que deu certo, disse a dona Rita, olhando estranho para ela. Quando ela falou isso, a Antônia pensou: vixe, perdi meu dinheiro, que besteira. Mas não falou nada para Josefa porque ela acreditava que tudo ia dar certo e foram embora. À noite ela fez aquela oração por desencargo de consciência, porque não estava acreditando em nada daquilo. Mas ela pensou: vou fazer, fez e nada, nada de barulho nenhum. Até esperou um pouco e aí dormiu, só pensando em contar a palhaçada para Josefa de manhã. Você deve estar aí pensando que não aconteceu nada, mas te falo que nada é na hora, demora um pouquinho. Espera só, vai vendo o que vai acontecer. Sabe de nada, inocente. Mais tarde ela ouviu um sussurro no ouvido direito dela dizendo: acorda, moça, olha, escuta o que vai acontecer. Então ela acordou assustada, mas não tinha ninguém no quarto. Achou que ela tinha sonhado, então fechou os olhos de novo para voltar a dormir. Foi quando ela escutou passos e eles estavam indo e voltando do lado da cama. Parecia que tinha um monte de gente dentro do quarto. Ela tentava se concentrar e pensar: você só está com medo, não tem ninguém aqui. Você sonhou, respira. Mas aquele barulho não parava. Então ela começou a rezar e não abriu os olhos porque tinha medo de ver o que não queria ver. Ela começou a rezar como uma devota ferrenha, aí de repente tudo parou em silêncio. Quando de repente um galo cantou, um cachorro latiu e a criança chorou. Ela disse que se levantou da cama não sabe como, desceu os degraus porque o quarto da mãe era no andar de baixo. Ela bateu na porta, mas como eu tinha dito que ela se medicava para dormir, ela não esperou e entrou e foi deitando com a mãe. Ela acordou com o desespero da filha porque ela ficou procurando a mão da mãe para segurar. E daí a mãe perguntou o que tinha acontecido e ela mentiu e disse que teve um sonho ruim. Ela deixou a filha ficar ali e daí dormiram. Você deve estar rachando o bico de dar risada, né? Pensando: ué, não queria? Agora que viu tá com medo. E isso que nem acreditava, né? No outro dia acordou, tomou café e foi para a escola. E contou para Josefa
e ela riu e disse: "Isso é um bom sinal, o Juliano vai ser teu, amiga." Elas se abraçaram e disse: "Fica feliz, boba, vai dar tudo certo." Ela só tinha medo. Não adiantava o que a amiga falasse. A Antônia entrou na sala e o Juliano estava olhando para ela diferente. Na hora do recreio, ela ficou sentada no lugar de costume e viu o Juliano vindo na direção dela e ela ficou nervosa por aquilo. Ele chegou e disse: "Hoje à tarde eu e meus amigos vamos no cinema. Você quer vir junto?" Ela ficou surpresa, mas aceitou na hora. De longe só conseguiu ver a Josefa aplaudindo e fazendo sinal de ok. Ele passou o endereço de onde eles se encontrariam e posso dizer que naquele dia os sonhos dela tinham se realizado. O casal foi ao cinema e os amigos dele não ficaram muito felizes quando viram ela, mas perceberam o jeito que ele tratava ela e começaram a tratar bem. Quando o filme acabou, ele levou ela onde ela pegasse o ônibus e falou que sábado teria uma festa na casa dele e que ele queria muito que ela fosse. Sem nem pensar, ela falou que ia. E daí ela perguntou se poderia levar a Josefa, e ele respondeu que não. Ele disse que tinha convidado ela e que os amigos dele não gostavam dela. Ela ficou um pouco chateada, mas não tinha muito o que fazer. Então se despediram e ela entrou no ônibus. E não conseguia acreditar em como tudo estava perfeito naquele dia. Parecia que ela estava sonhando. No dia seguinte, ela contou tudo para Josefa, como tinha sido o seu encontro e como ele tinha tratado ela, como os amigos dele tinham tratado ela, e sobre a festa que ia ter no final de semana, só que ela teve que falar para ela que ela não estava convidada e ela falou que tudo bem. A Josefa falou que só queria que ela ficasse feliz e que ela estava feliz de ver a amiga feliz. Os dias estavam passando muito rápido e o Juliano era um cavalheiro. Tratava ela muito bem e os amigos dele também pararam de implicar com a moça e começaram a tratar super bem. Só que convivendo com eles, ela se afastou da Josefa. Ela não tinha mais tempo para ela, já no recreio ela ficava com o Juliano e com os amigos dele. Um dia no intervalo das aulas, elas se encontraram no corredor e a Antônia pediu desculpa porque não tinha mais tempo para a amiga. Falou que sentia muito, ela via a tristeza da Josefa, mas ela estava tão feliz que a tristeza dela não incomodou e continuou com a vida e seus novos amigos. Ela fazia aquela oração todas as noites e a sua vida estava simplesmente maravilhosa. Ela nem ligava mais para o que sua mãe falava, tinha ficado rebelde, saía e chegava a hora que queria. Ela era convidada para todas as festas porque agora tinha vários amigos. O seu pai naquele tempo estava em casa e ele falava para a esposa: "Deixa a menina ir, ela tem que aproveitar a vida." A mãe dela não gostava da ideia, mas não discutia com ele, então ela saía para todos os lugares que queria. Conforme o tempo foi passando, o Juliano foi ficando uma pessoa muito agressiva. Ele não deixava a namorada conversar com os amigos dele se fossem homens. E quando estavam só as mulheres reunidas, ele também vinha querer saber o que elas estavam falando. Ele passou a agir como se ele fosse seu dono e isso passou a incomodar. Às vezes ela estava em casa e olhava pela janela e ele estava parado ali do lado de fora, olhando na direção da casa. Era bem estranho. Em um dia, quando estava conversando com o Júnior, um amigo da escola que tinha que fazer um trabalho junto, o Juliano se aproximou e empurrou ele contra a parede, falando: "O que você está falando com a minha namorada?" O Juliano mandou que ele saísse dali, empurrando com tanta raiva, e a Antônia ficou com vergonha, pediu desculpa e saiu de perto. Nisso, o Juliano foi atrás dela, segurando pelo braço e falando que não queria ver ela conversando com ninguém e que ela era propriedade dele. Ela ficou surpresa com o jeito dele agir. Geralmente estava agindo como um animal, mas não era com ela. Era com os outros e naquele dia ele não foi grosso só com o rapaz. Ele segurou ela pelo braço, forte, né? Chegou até a ficar marcado. Ela então foi embora e não quis mais falar com ele. Ele começou a perseguir a moça e pediu desculpas e falou para eles saírem à noite e ela aceitou. Então eles foram no cinema e quando saíram, sentaram em um banco e começaram a conversar. E ele voltou a ser grosseiro e falou que ela tinha que obedecer ele porque ela era dele. O sentimento dela por ele já não era mais o mesmo.
Ele tinha se tornado uma pessoa que ela odiava. Ele falava com ela de uma forma que parecia que ele ia agredir em qualquer momento. A gota d'água foi um domingo que o primo dela foi até a casa dos tios para almoçar, e depois do almoço foram a Antônia, o primo, a mãe e a tia em uma sorveteria, e o Juliano viu eles lá. E do nada ele entrou na sorveteria e bateu no primo, sem nem perguntar quem ele era, e falou para ele sair de perto dela. Ele fez todo esse barraco na frente da família e ela não sabia nem o que falar, só pedia para ele parar, e ele olhava com uma cara de ódio para ela. A mãe da Antônia ficou espantada, perguntando quem ele era, e a moça ficou em choque sem reação. E aquele foi o fim do namoro. Ela ficou tão nervosa com tudo aquilo que à noite decidiu que não ia fazer mais aquela reza. Decidiu quebrar a corrente, para ver se, quebrando a corrente, quebraria também essa fixação que ele tinha com ela. Já fazia uma semana que tinha parado com aquela reza, e ela notou que mesmo o Juliano afastado, ele ainda olhava com o mesmo olhar para ela de ódio. Os amigos falavam para ela não ficar triste, ele só estava agindo daquele jeito porque ele amava ela e tinha ciúmes. Mas aquilo não era amor. A partir daí, ela começou a prestar atenção nas novas amigas e viu que não podia falar para elas o que achava que estava acontecendo de verdade, porque só quem conhecia a história era a Josefa. Então a Antônia foi procurar ela de novo e contou para ela tudo o que estava acontecendo. Ela chegou até a achar que não ia nem querer falar com ela, porque ela tinha sido uma idiota nos últimos meses, mas ao contrário do que muita gente pensou e faria, a Josefa estava ali para ela, que escutou e falou o que sentia muito. Naquele dia à noite, quando ela foi dormir, ela começou a ouvir aqueles sussurros de novo, os mesmos que tinha ouvido na primeira noite. Só que dessa vez ela sentiu um aperto no peito, como se alguém tivesse deitado em cima dela. Então ela cobriu a cabeça e começou a rezar de novo. Ela tentava gritar, mas a voz não saía, porque ela queria chamar a mãe dela. Ela não conseguiu nem levantar da cama, porque parecia que tinha um peso em cima dela. Até que alguma coisa puxou o cobertor dela, e aí ela pensou, eu vou morrer. Ela não estava conseguindo deixar os olhos dela fechados, porque parecia que alguma coisa forçava eles para que ficassem abertos. Ela conseguiu ver uma sombra do lado da cama dela, e a sombra abaixou e falou um negócio no ouvido dela. Você não cumpriu a promessa. Você não cumpriu e as consequências vão ser terríveis. Então ela começou a sentir um aperto no pescoço e já não conseguia mais quase respirar, quando escutou um barulho na porta, forte, e era a mãe dela que entrou no quarto. Quando ela acendeu a luz, aquilo parece que saiu de cima dela e conseguiu falar. A mãe olhou e falou que teve um sonho ruim com ela, então ela deu graças a Deus que a mãe entrou. O corpo dela inteiro doía e a cabeça também. Então ela começou a chorar, levantou e abraçou a mãe. Ela estava tão arrependida de ter feito aquela maldita reza e o pacto, que a Antônia contou tudo para a mãe dela e ela não acreditou no que ela tinha feito. Ela falou para a mãe que só queria que as pessoas gostassem dela. Falou como se sentia na escola, falou que queria o Juliano, queria que gostasse dela e contou tudo o que estava acontecendo. A mãe falou que ela precisava procurar aquela mulher de novo e pedir para ela desfazer o que tinha feito, senão ela não ia ter paz. Ela ficou sentada conversando até o dia clarear, porque ela viu que a filha não ia conseguir dormir, porque aquilo que tinha acontecido deixou ela apavorada. Quando o dia clareou, elas tomaram o café e foram para a casa da Madame Rita. Quando chegaram lá, a mulher olhou e parecia que ela já sabia que ela ia voltar. A Antônia contou para ela tudo o que estava acontecendo, e a Madame falou que ela tinha avisado das consequências e que ela não tinha escutado o que ela falou, e que a Antônia quis. E ela falou que o que ela tinha feito não tinha volta, porque ela avisou que ela ia mexer com coisas que podiam ser perigosas, e ela concordou com isso. E realmente ela tinha concordado. Mas ela não tinha ideia de como isso era aterrorizante. Ela começou a chorar e até se ajoelhou. A mãe falou que tinha que ter um jeito de desfazer aquilo. A madame falou para a mãe que ela precisava tirar o sangue da menina, porque de repente com o sangue os espíritos iam se acalmar.
mas ela não tinha certeza se ia funcionar, porque aqueles espíritos que ela havia invocado não aceitavam a quebra de corrente. Antônia olhou para sua mãe e falou que se precisasse tirar todo o seu sangue, que tirasse, que ela estava com tanto medo. A mãe falou: como assim tirar o sangue? A madame falou que precisava fazer uns cortes nela e tirar o sangue dela de determinadas partes do corpo para oferecer para os espíritos, para as entidades que vieram no auxílio dela. A mãe ficou olhando sério e elas acabaram concordando. A mulher cobrou muito caro para fazer aquilo e a mãe nem pensou e pagou. Ela fez um cheque para ela e falou: só tira isso da minha filha. Ela cortou a menina em vários lugares, mas por incrível que pareça, ela estava tão aliviada dela falar que ia tirar aquilo que ela nem ligou. Depois elas voltaram para casa e dormiram juntas o resto daquela semana inteira. E também não foi para aula aquela semana. Ela só ficou em casa e passou a rezar com a mãe toda noite antes de dormir, pedindo para que aquilo não perturbasse mais a vida dela. Na segunda-feira, quando voltou para a escola, o Juliano nem olhou na cara dela. Os amigos dele fizeram o mesmo. Trataram de novo como uma estranha. Desde aquele dia, ela nunca mais ouviu nada, mas ainda assim tinha muito medo. E ainda dormia com as luzes acesas. Ela nunca mais teve coragem nem de passar perto da cidade. A Madame Rita mora ainda no mesmo lugar. A Antônia ainda mora em Salvador. Quando ela escuta alguém falando que vai procurar alguém para fazer trabalho, chega até a arrepiar o último fio da cabeça. A dona Antônia sempre aconselha não ir atrás disso, porque vai se arrepender. Mas ela quase não conta para ninguém o que aconteceu com ela porque ela tem vergonha e medo. Mas ela achou melhor que para mais pessoas ficarem sabendo que podem procurar coisas e depois se arrepender, era melhor ela contar a história dela, mesmo sem ninguém ver o rosto, mesmo sem ninguém saber quem ela era, e só queria que vocês ficassem sabendo do que aconteceu com ela. E também pode acontecer com vocês, se vocês forem atrás. Esse foi o caso de hoje. Espero que não busquem o que não é de vocês para a vida de vocês. Lembrando que esse é um caso real e espero que tenham gostado. Se inscreva e comenta o que acharam do caso. Então eu vejo você no próximo caso. Até lá!